falar um pouco sobre realizar e concluir. Por que realizar e concluir? Porque tem muitas pessoas que elas, na vida cristã, elas começam bem. Demas, talvez você nunca ouviu falar desse nome. O nome dele é Demas. Demas, ele começa bem. Ele começa viajando e ele começa convivendo com o apóstolo Paulo. E aí a Bíblia diz que ele começa bem o ministério. E aí ele vai caminhando. De repente você vê o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, dizendo assim: olha, Demas se desviou. Demas amou mais o mundo do que as coisas de Deus. Demas já não está mais comigo, já não é mais o meu companheiro. Então, tem muita gente que na vida cristã começa até bem. E é por isso que eu sempre digo, não é como você começa, é como você termina. As pessoas nunca vão lembrar de como você começou, mas elas vão se lembrar de como você terminou. Agora, o importante, eu quero que você entenda que tem muita gente que não consegue concluir nada. Tem muita gente que não consegue concluir uma faculdade, não consegue ler um livro. Eu converso com algumas pessoas e elas dizem: olha, pastor, é muito difícil ler um livro. Poxa, como que é difícil se eu consigo ler pelo menos 2 livros, às vezes 3, ou um livro grosso por mês? Como? Qual é a dificuldade? Ah, pastor, eu começo a ler e não termino. Eu começo a construção e não termino. Eu começo a reforma da casa e não termino. Eu começo isso e não termino. Muita gente é assim. São cristãos, estão na igreja, tem Deus como Pai, tem a palavra como respaldo, mas não consegue viver. Não consegue viver aquilo que Deus tem, não consegue desfrutar daquilo que Deus tem para a vida delas. E eu quero dizer para você que a Bíblia diz em João 10:10, Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Disse Jesus: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sabe, querido, eu acredito que a vida é Deus que nos dá, mas a vida abundante é nós que precisamos conquistar. Você está aí? Diga amém. É nós que precisamos desfrutar. Aliás, é nós que precisamos conquistar. É nós que precisamos ir à frente. Porque se nós formos prestar atenção, Deus falou que o povo de Israel ia entrar na terra de Canaã. Mais de 2 milhões de pessoas saíram do Egito, porém não entraram. Uai, Deus está errado? Deus mentiu? Deus promete algo e não cumpre? Não, as promessas de Deus na minha vida e na sua e em toda a Bíblia, elas são condicionais. Elas estão condicionadas a algumas coisas. Elas estão condicionadas a alguns comportamentos. E você precisa entender isso. 2 milhões de pessoas que saíram do Egito não entraram na terra de Canaã. 10 espias que foram observar a terra, 12 espias que foram observar a terra, somente 2 entraram. Por quê? Não é segredo nenhum, todos nós sabemos, e a Bíblia diz que em Josué e Calebe houve um outro espírito. Um outro espírito. Então não é pelo fato de você vir à igreja que você vai ser abençoado. Não é pelo fato de você fazer somente campanhas que você vai ser abençoado. Não é só pelo fato de você somente orar que você será abençoado. Não, pastor, não. Tudo isso colabora, tudo isso contribui para que você cresça, para que você desenvolva e prospere em Deus. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo. E eu sempre gosto de falar aqui sobre, só fazendo uma breve introdução, eu sempre gosto de falar aqui da diferença de Paulo e Pedro. Pedro era um pescador e não desmerecendo a sua profissão, mas a própria Bíblia diz que Pedro não era uma pessoa culta. E o propósito de Deus estabelecia uma igreja em Jerusalém, em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Agora, como que uma pessoa que não fala um inglês, que não fala um português, que não fala um espanhol, que não fala um mandarim, talvez vai conseguir hoje, naquela época, alcançar os confins da terra?
Então Pedro tinha unção, isso era importante, mas só a unção, ela atrai. Fala comigo, a unção atrai. Diga comigo, mas a unção, ela não faz com que as pessoas permaneçam. É a mesma coisa de você ter talento e não ter comportamento. E aí o que Deus faz então? Deus levanta Paulo ou Saulo. Paulo falava pelo menos 3, 4 idiomas. Paulo entrava e saía bem dentro dos tribunais, dentro dos palácios. Paulo era muito bem relacionado. Então Deus usa Paulo para chegar o evangelho até os confins da terra. E eu estou sempre dizendo aqui para você, meu querido, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você ora, você jejua, mas você precisa ser organizado, você precisa ser disciplinado, você precisa ter inteligência emocional, você precisa ter inteligência financeira, senão você nunca vai conseguir viver a vida abundante que Deus tem para você. Vai estar sempre disponível o que Deus tem. Deus vai estar sempre disponibilizando as suas riquezas. Deus vai estar sempre disponibilizando aquilo que Ele, comprou na cruz do Calvário para você. Mas você nunca conseguirá ter acesso, porque você não consegue desenvolver habilidades ou capacidades para alcançar aquilo que Deus tem. E aí tem muita gente que é filho de rei, mas vive na igreja uma vida de mendigo. Tem muita mulher que é filha de rei, mas vive uma vida de migalhas. E eu preciso que você entenda isso, porque eu escrevi uma frase aqui que diz o seguinte: a maioria dos homens, e isso inclui homens e mulheres, a maioria dos homens falham mais por falta de propósito do que de talento. Ter força é bom, mas ter inteligência é muito melhor. E há um ditado popular que as pessoas sempre dizem, que quem trabalha não ganha... Não ganha o quê, irmãos? Dinheiro. Quem trabalha não ganha dinheiro. E esses dias uma irmã postou um livro para mim no Instagram, dizendo: pastor, o senhor já leu esse livro? E aí eu disse para ela assim: já li, minha irmã, já li esse livro há uns 5 anos atrás. Porque todos esses influencers digitais que estão na mídia crescendo, que estão assim arrebentando, eles postam sobre Tony Robbins, eles postam sobre Napoleão Hill, eles postam de John Maxwell. Eu falei para ela, dificilmente uma desses grandes postará um livro que eu já não tenha lido. E aí há um livro de Napoleão Hill que eu te incentivo você a comprar e a ler. Quem pensa enriquece. Quem já leu esse livro? Olha aí, que bom. Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Ótimo, que bênção. Cara, então leia. Você precisa ler. Você precisa se desenvolver, porque nós podemos ter talento, mas a falta de propósito, a falta de conhecimento, ela nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós. Você está aí, diga glória a Deus. Diga aleluia. Então, eu quero falar para você aqui de 3 grupos que estão vivendo pela metade. 3 grupos que estão vivendo pela metade. E o primeiro deles é o grupo que vivem de aparências. Tem um grupo que só vive de aparências. Que ele é uma fraude. Vive de aparências. Que vivem acima daquilo que eles podem viver. Que moram em lugares acima daquilo que ele pode morar. Que calça ou que veste uma roupa acima daquilo que eles poderiam viver ou calçar. O segundo grupo é o grupo que vive de vaidades. Que vive de vaidades. Esse grupo é terrível, porque ele é um grupo consumista. É um grupo o quê? Saiu uma bolsa nova, eu compro. Saiu um carro novo, eu compro. Saiu algo assim, eu compro. O carro do ano, eu compro. Não sei o que, eu compro. Cuidado, cuidado. E o terceiro grupo é o grupo dos que vão levando a vida.
Quem conhece Milionário e José Rico aí? Vamos ver quem é antigo aqui igual eu. Aí, ó, obrigado por me acompanhar. Milionário José Rico cantava assim: vou levando a vida e a vida me leva. Tem gente que está assim, nesse grupo, levando a vida, empurrando com a barriga. O que der para fazer eu faço, onde dá para ir eu... Não, meu irmão, não é assim, não é desse jeito. Desse jeito você não vai a lugar algum, porque para quem não tem propósito, a quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve, qualquer companhia serve, qualquer amigo serve. E eu quero dizer para você que você foi feito por Deus para viver a vida verdadeira, abundante. E eu quero dizer para você que essa vida verdadeira, essa vida abundante, ela é feita para você. Deus quer que você viva o melhor, Deus quer que você desfrute do melhor, Deus quer que você more no melhor. Deus disse: se quiserdes e me ouvirdes, vocês comerão do melhor dessa terra. Do melhor. Deus te chamou para estar por cima e não por baixo. Chantel aqui pregou só palavra. Deus quer que você esteja por cima e não por baixo, quer que você seja o primeiro e não o último. Olha o que diz Salmos capítulo número 8, a partir do verso número 4, diz assim, ó: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais. Ou seja, Deus fez você um pouco menor do que os anjos, só um pouquinho menor do que os seres celestiais. E o comando, é que eu estou sem óculos, não dá, né? Quero pregar sem óculos, mas não dá, vamos lá. E o coroaste de glória e de honra. Fala comigo: de glória e de honra. Diga: sobre a minha vida está a glória de Deus, está a honra de Deus. Diga de novo: sobre a minha vida está a glória de Deus, está a honra de Deus. Amém, meu irmão? Tu fizestes dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, e as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Então tudo Deus colocou nas suas mãos, tudo Deus colocou debaixo dos teus pés. E o que você está fazendo com tudo isso? O que você está fazendo com essa glória? O que você está fazendo com essa honra? E agora eu começo a pregar. Eu quero pregar para você que para realizar e concluir sua missão de vida na terra, você precisa de alguns princípios, e eu vou falar de 10 princípios para que você possa viver a vida abundante de Deus na sua vida. Na hora que eu falei 10, um irmão falou assim: misericórdia. Mais 10. Eu prometo que eu falo pelo menos 20 minutos cada um, e até meia-noite a gente vai embora. Ok? Então, alguns princípios para você viver e concluir o seu propósito, a sua missão, ou viver a vida abundante de Deus nessa terra. Primeira coisa: avalie a sua situação atual. Avalie a sua situação atual. Olha o que Deus diz em Ageu capítulo 1, verso número 5. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Avalie a sua vida. Como está não só a sua vida financeira, mas como está a sua vida espiritual. Como está o seu casamento. Ontem eu estava compartilhando no grupo de discipulado, eu disse para eles assim: às vezes nós entramos no quarto com as nossas esposas, deitamos na cama e conversamos dos filhos, conversamos do trabalho, conversamos da igreja, mas não conversamos sobre nós. Meu bem, como está o teu coração? Como você está se sentindo? Meu amor, como foi o seu dia hoje? Não, pastor, eu não falo nada para não preocupar. Não, pastor, não, está errado. Converse, compartilhe.
Avalie a sua vida. Você precisa de fazer uma avaliação de como está a sua vida. Olha o que Deus diz para esse povo: olha, vocês estão vestindo roupa, mas vocês não estão se aquecendo. Vocês estão comendo, mas não estão se fartando. Vocês estão bebendo, mas ainda continuam com sede. Tudo que vocês fazem, vocês colocam num saco, e parece que esse saco está furado, porque não para nada. Esse ano foi bom ou foi ruim? O que eu quero dizer para você é que você precisa aprender a olhar para trás e se autoavaliar. Você precisa se avaliar como marido, como esposa, como filho, como pai. Eu me avalio como pastor, eu me avalio como tudo. Sonhe grande, mas comece pequeno. Você está aí, diga amém. Sonhe grande, mas comece pequeno. E Billy Sunday diz o seguinte: se você não tem alegria na vida cristã, existe um vazamento em algum lugar do seu cristianismo. Então, querido, se avalie. Se avalie. Segunda coisa, recuse-se a culpar terceiros por suas escolhas. Recuse-se a culpar terceiros por suas escolhas. De quem é a culpa? Das suas escolhas. De quem, irmãos? Vou perguntar novamente. De quem é a culpa das suas escolhas? Sua. Olha o que Adão diz para Deus. Disse o homem: foi a mulher que o Senhor me deu por companheira, que me deu do fruto da árvore, e assim comi. Caramba, preste atenção. Quando Deus confronta Adão, Adão tem uma justificativa. Quando Deus confronta Eva, Eva tem uma justificativa. Quando Deus confronta Davi, ele diz: eu pequei. Ele se joga no chão e pede perdão. Por quê? Porque foi uma escolha dele. É difícil você lidar com pessoas que tudo que você vai falar para elas, elas têm justificativas. Tudo que você vai falar tem uma justificativa. Tudo que você vai falar tem alguém que foi o culpado. Tudo que você vai falar: porque meu pai não me ajudou. Porque minha mãe não me ajudou. Porque minha família é pobre. Porque eu passei fome. Porque isso. Porque aquilo. Ei, querido, você é responsável pelas suas decisões e você é responsável pelas suas escolhas. Comecem a assumi-las. Qual é o marido que você quer? Qual é a esposa que você quer? Qual é o pastor que você quer? Qual é a igreja que você quer? E eu quero abrir um parênteses aqui. Tem muita gente que está presa a um salário mínimo, está preso a 2 salários mínimos, sabe por quê? Porque não tem coragem de tomar uma decisão e mudar de vida. Comece a ter coragem, querido. Comece, a avaliar a sua vida e tomar decisões que vão levar você a um crescimento. Você está aí, diga amém. Terceira coisa, decida mudar a partir de amanhã. Amém? Vou perguntar novamente. Vou falar novamente. Decida mudar a partir de amanhã. Amém? Decida mudar a partir de... Olha, a Bíblia diz que o Egito estava vivendo uma grande praga de rãs. No Egito havia uma praga de rãs, de perereca, ser mais específico. E as rãs estavam sobre as camas, sobre os banheiros, sobre as cozinhas, dentro do palácio, em cima, debaixo, sabe? E aí Moisés chega para Faraó e fala assim: eu tenho o poder de orar e essa praga acabar. E aí Faraó vira para ele e fala assim: beleza, então amanhã você faça isso. O que leva um camarada a dormir mais uma noite com rãs? O que leva uma pessoa a procrastinar as coisas? Amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu decido, amanhã eu resolvo. Sabe, querido, decida mudar hoje. Hoje. Não é amanhã.
que você sair dessa igreja, não pense assim, ó, ah, se fulano tivesse aqui. Não, essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Diga, essa palavra é para mim. Então, pare de procrastinar, pare de deixar as coisas para amanhã, pare de querer começar amanhã. Lamentações de Jeremias diz o seguinte, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Sabe, o que eu disse no início? Faça uma avaliação. Decida mudar hoje, decida ser melhor hoje. Hoje é que você chegar em casa com seu marido e com a sua esposa, na hora que vocês deitar na cama, pergunte para ela, como foi o seu dia hoje? Pergunte para ela, como está o seu coração? Pergunte para os seus filhos, meu filho, o que o papai precisa mudar? O que a mamãe precisa mudar? Pergunte para o pastor, pastor, como ovelha, o que eu posso melhorar? E eu pergunto para você também, como pastor, o que eu posso melhorar? Manda para mim no meu direct, lá no Instagram, manda para mim. Quarta coisa, convide Deus para intervir em sua história. Olha o que diz o texto de Jeremias 33:3. Disse o Senhor, clame a mim e eu te responderei. Convide Deus para fazer parte da sua vida. Convide Deus para fazer parte do seu casamento, da sua família, dos seus negócios. Deixa Deus entrar. Diga para o seu irmão, deixa Deus entrar na sua vida. Porque muitas vezes nós temos Jesus, nós temos o Senhor só como Salvador, nós não temos Ele como Senhor das nossas vidas. Nós queremos as bênçãos, mas não queremos que Ele nos cobre o que Ele deveria cobrar. Não queremos andar como Ele quer que a gente ande. Ei, querido, isso é viver fora da realidade. Isso é viver fora da realidade. Convide Deus. O que a Bíblia está dizendo? Clame a mim, me busque. Clama a mim e responder-te-ei. E o texto diz o seguinte, e anunciar-te-ei coisas que você ainda não sabe. A Bíblia diz que os tesouros de Deus, eles estão aonde? Escondidos. Eles estão encobertos. Então, peça para Deus te mostrar, peça para Deus te revelar, convide o Espírito Santo para andar com você, convide o Espírito Santo para caminhar com você. Ontem à noite eu fui dormir, eu e a pastora Keila ganhamos um tapete escrito, orai sem cessar. Orai sem cessar. E ontem eu cheguei, Keila foi dormir mais cedo, estava cansada, e eu cheguei em casa, o tapetinho estava lá do lado da minha cama. E aí, nós já tínhamos alguns alvos de oração para orar no grupo. Eu olhei para aquele tapete e falei assim, Espírito Santo, eu não ajoelhei não, viu? Fiquei em pé em cima dele. Amém? Porque tem gente que tem que orar de joelho. Não, você pode orar de joelho, você pode orar deitado, você pode orar debaixo da cama. Eu conheço pastor que só ora debaixo da cama. Você pode orar debaixo da cama, você pode orar lavando roupa, você pode orar dirigindo. Só toma cuidado com o taxista, tá? Porque não pode bater em taxista, né, pastora Guila? Diga assim comigo, eu vou buscar em Deus os tesouros escondidos. Diga as coisas encobertas. Diga, Espírito Santo, faça parte da minha vida. Faça parte do meu casamento. O que é solteiro fala assim, Espírito Santo, me dê uma noiva ou um noivo. Oh, Jesus. Então, eu me coloquei diante daquele tapete e comecei a falar. Hoje eu amanheci, o tapete estava lá, e eu já levantei, já comecei a orar. Sabe, querido? Clame, e o Senhor vai te responder. Próximo. Eu não lembro agora. Quinto ponto. Sujeite seus desejos e vontades a Deus.
Sujeite seus desejos e vontades a Deus. Romanos 6,12 diz assim, ó: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Sabe, se sujeite à vontade de Deus. Se sujeite à vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Ei, querido, o que Deus tem para você é melhor do que você imagina. O que Deus tem para o seu casamento é melhor do que você imagina. O que Deus tem para a sua vida espiritual, emocional, familiar, é muito melhor do que você imagina. A Bíblia diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, Jeremias 29, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, se sujeite a Deus. Olha o que Jesus disse: você quer vir após mim? Você quer ser meu discípulo? Você quer me seguir? Você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Nós não estamos mais naquele nível de viver pelo que é pecado e pelo que não é. Tem gente que fala assim: pastor, é pecado beber? Não. Pastor, é pecado fazer isso? Não. A Bíblia diz que quando Paulo escreve aos gentios, que somos nós, as duas coisas que Paulo repreende e diz que nós não podemos fazer. Primeiro, é comer carne sufocada. Quem não sabe o que é carne sufocada? Levanta a mão. Você lembra quando a titia ou a vovó ou o pessoal lá do sítio pegava o frango, fazia assim, ó, jogava o milho, aí os frangaiados tudo vinha, aí ela pegava um frango assim, pegava no pescoço do bicho, rodava ele assim, colocava assim, e soltava ele no chão. O que ele fazia? Ele começava a pular, até morrer. Isso é carne sufocada. Você não pode comer esse frango. E a segunda coisa que Paulo diz: abstenha-se da prostituição. Pastor, mas eu posso beber cerveja? Pode. Eu posso tomar vinho? Pode. Eu posso trair minha esposa? Pode. Você só não pode querer herdar o reino de Deus fazendo todas essas coisas. Você só não pode querer ter uma vida com Deus fazendo todas essas coisas. Você só não pode querer que Deus habite em você, ou que Deus fale contigo, ou que a sua comunhão com Ele seja, sensacional, fazendo essas coisas. A Bíblia diz que nós nascemos de novo, e nós nascemos para boas obras. E eu vou só abrir um parênteses, porque às vezes eu vou na casa de alguns irmãos e eles perguntam: pastor, mas nem um vinhozinho o senhor toma? Não. Ah, mas Jesus bebeu vinho. Jesus bebeu o suco da uva, porque Jesus era descendente de sacerdote, e no Velho Testamento, no Antigo Testamento, o sacerdote não podia beber bebida alcoólica, não podia beber bebida que tinha sido fermentada, e a Bíblia diz que Ele nos comprou, e nos fez reis e sacerdotes. Quem é sacerdote, sacerdotisa, diga amém. Agora, pastor, eu posso beber? É um problema seu. Nós não podemos mais viver naquele negócio de que é pecado, o que não é. Eu vivo naquilo que agrada ou não o Espírito Santo. Então pergunte para ele, não é para mim. Espírito Santo, se você agrada disso? Se ele está falando que agrada, irmão, vai embora. Você está falando que não? Então, abra os seus olhos, porque Deus tem coisas maiores para você. Sexto ponto: domine seu temperamento. Domine o seu pastor, eu sou crente, mas não pisa no meu calo não. Irmão, eu oro para que uma mulher com um salto 15 dê uma rezinha para trás, e sem ver, ela pisa com o salto na ponta do seu dedinho.
E aí nós vamos ver. Faz só assim, ó. Tam! Aí você vai assim. Tem coisa que se atrai, né? Dedinho e quina de alguma coisa. Quina de porta, quina de mesa, não é? Tem coisa que se atrai. Tampa da pasta de dente e o buraquinho da pia se atrai. Agora, pastor, eu sou crente, mas não pisa no meu calo. Ei, meu irmão, você precisa aprender a dominar o seu temperamento. Pastor, ela sabe o que como é que é? Me faz explodir. Irmão, está na hora de você parar de explodir. Porque a Bíblia diz que aquele que tem o Espírito Santo, ele tem domínio próprio. Domínio próprio. Ah, pastor, ela sabe o que me deixa endemoniado. E mesmo assim ela faz. Você quer ver uma coisa, irmão? Me deixar extremamente irritado é eu ir lá na cozinha, estourar minha pipoca, encher o meu balde, sentar na sala, Keila vem de um lado, Lucas do outro e Maria Eduardo do outro. Dá um pouquinho aí, pai. Eu falo assim, 1, 2, 3, 4. Antes eu não dava. Eu brigava, eu dava murro, não vou dar. Aí depois eu comecei, só um pouquinho. Eu batia a mão, caía a pipoca. Porque eu gosto de comer pipoca assim, ó, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Quando eu vou naqueles carrinhos de pipoca, eu falo pro cara, não moço, dá uma socadinha aí, joga um pouquinho mais, né? Então eu gosto de pipoca assim, eu amo pipoca, mas eu não gosto de dividir. Eu não gosto de dividir, isso me dá raiva. Eu falo assim, vai lá na cozinha e estoura para você. Mas hoje eu já não sou mais assim. Eu estou dominando o meu temperamento. Domine o seu temperamento, irmão. Domine o seu temperamento, irmã. Olha o que diz Romanos capítulo 13, verso número 14. Eu estou quase concluindo. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. E não deem lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Tem irmã, tem mulher que dá lugar ao diabo. Você fala para ela assim, bem, vai lá na geladeira, traz uma Coca-Cola para nós. Ela vai lá, tem só um pouquinho de coca, né? Aí ela fala assim, tem só um pouquinho. Aí ela enche o copo dela. Aí ela vem de lá com um copo cheio. Tinha só um copo. Aí você tem que tomar metade e metade. Não dá lugar para o diabo não, irmã. Não dá lugar para o diabo não, irmão. Tem marido que a irmã fala assim, ô meu bem, me dá 100 reais aí. Aí ele fala assim, para que você quer 100 reais? Não dá lugar para o diabo não, irmão. Dá os 100 reais para essa mulher logo. É ela que te aguenta, é ela que te suporta. É ela que aguenta seus roncos, seus pum de noite. Eu já parei com isso, eu era muito assim para Keila. Hoje Keila só fala assim, bem, hoje ela não pede mais 100, né? Hoje ela fala assim, bem, vou te mandar um CPF, um negócio, faz um Pix para mim. E eu falo, tá bom, meu amor. Hoje mesmo ela me pediu um, né, bem? Faz um Pix para mim aí. Eu falei, mas não, mas isso eu já paguei. Ela falou assim, não, mas eu já fiz de novo. Eu falei, então tá bom, então eu vou pagar de novo. Então é isso. Domine seu temperamento, não dê lugar para o diabo entrar no seu casamento, não. Não, pastor, ele fica nervoso demais. Não, pastor, ela fica nervosa demais. Não, pastor, é assim, ó. Para. Domínio próprio. Domínio próprio. Aqui na igreja tinha um irmão, ele faleceu. O nome dele era Miguel. Ele era 10 vezes pior que o Barone, 50 vezes pior que o Jacó. Ele era assim, ele era terrível, mas terrível. E se o Miguel entrasse ali na porta, ele olhasse para você e não gostasse de você, você falava assim, paz do Senhor, irmão. Fazia assim, ele fala, paz do Senhor o quê, rapaz? Não gosto de você não. Virava as costas e entrava dentro da igreja. Ele era assim. Ele era assim. Não era rei. Ninguém gostava do Miguel, só eu e a mulher dele. E eu falava assim, sabe por que eu gosto de você, Miguel? Por quê, pastor?
Falei, porque você é verdadeiro. E as pessoas têm dificuldade com a verdade. Eu sei que a verdade tem que ser dita de forma branda. Eu dou uma volta para te dizer uma verdade. Mas aquele era o jeito dele, ele foi melhorando, ele foi melhorando, ele foi melhorando. Infelizmente nós o perdemos como irmão em Cristo Jesus, mas era uma pessoa muito preciosa para mim. Não gostava de pastor, não confiava em pastor, não gostava de igreja. No final aqui, tudo que eu fazia para levantar uma oferta, para comprar alguma coisa, ele era o primeiro a ofertar. Ele era o primeiro a falar assim, pastor, eu vou te ajudar. Se tornou um amigo, se tornou uma ovelha. Sabe, irmãos? Mas eu falava para ele, você tem que dominar o seu temperamento, cara. Você não pode fazer isso com os irmãos. Não, pastor, mas aquele irmão é chato demais. Eu falei, ele é mesmo, mas vai mais devagar. Domine o seu temperamento. Fale para o seu irmão aí, domine o seu temperamento. Penúltimo. Mude, por favor. Próximo. Foque nos seus melhores pensamentos. Fala comigo. Foque nos seus melhores pensamentos. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, alimente a sua mente de pensamentos bons, alimente a sua mente de coisas boas. Olha o que o profeta Jeremias disse: quero trazer à memória, quero trazer na memória aquilo que me dá esperança. Hoje eu postei uma figurinha no Instagram lá e eu disse que o passado, eu não lembro como é que foi, o passado não pode te aprisionar, apenas o negócio de ensinar, assim, mais ou menos isso aí. Então, aprenda, querido, a ocupar a sua mente, a encher a sua mente da palavra de Deus. A palavra diz que você é mais do que vencedor. Não aceite pensar que você é um derrotado. A palavra de Deus diz que você vai romper, vai vencer, vai crescer. Não acredite em outra verdade, não acredite em outra coisa. Encha a sua mente com a palavra, encha a sua mente de coisas boas, porque isso vai atrair coisas boas. É a lei. John Maxwell diz num dos livros dele, a lei da atração. Você precisa aprender sobre isso. A lei da atração. Querido, fofoqueiro anda com fofoqueiro. Mau caráter anda com mau caráter. Gente boa anda com gente boa. Você está aí, diga amém. Então encha a sua mente de coisas boas. Oitavo, restaure seus relacionamentos destruídos. Restaure seus relacionamentos. Você tem alguma coisa contra alguém? Vai e restaure seus relacionamentos. Pastor, eu não quero mais andar. Beleza, você não é obrigado a andar. Você não é obrigado a estar junto. Você não é obrigado a comer junto. Mas você não pode ter relacionamentos quebrados. Você não pode andar com relacionamentos quebrados. Tem gente que por onde ele passa, todas as portas se fecharam. Tem gente que por onde ele anda, ele vem andando e vem fechando as portas. Não, querido. Você precisa olhar para trás e ver portas abertas. Sabe por quê? Uma hora você precisa voltar. Uma hora Deus pode te fazer voltar. Uma hora algo pode acontecer. Então, restaure seus relacionamentos destruídos. E não estou falando só de relacionamentos pessoais, estou falando de relacionamentos você e sua esposa, estou falando de relacionamentos você e seus amigos, estou falando de você, sabe, com seus funcionários, com seus patrões. Não tenha nada, se Jesus voltar hoje, não tenha nada pendente, não ande com nada pendente, não ande com dívida pendente. Ou se você tem alguma coisa pendente, escreva no papel e deixa tudo anotado para as pessoas saberem. Se você morrer amanhã, porque a gente não sabe. Se eu morrer amanhã, querido, eu sei quanto que o Arley está me devendo. Ah não, quanto eu estou devendo para o Arley, né? Eu sei quanto eu estou devendo para o Arley. Se eu morrer hoje, amanhã minha esposa sabe quem me deve. Tintim por tintim, está tudo num papel. Ela sabe senha de banco, ela sabe tudo. Pastor, o senhor é corajoso. Não sou não, irmão. Sou não.
Se você morrer hoje, seu negócio continua? Se você morrer hoje, sua esposa ou seu marido consegue tocar o seu negócio? Não, pastor, eu não falo nada. Então, aprenda a ter relacionamentos construídos, não deixar nada pendente na sua vida. Você está aí, diga amém. Você está aí, diga glória a Deus. Olha o que o texto diz em Romanos 12:18. Façam tudo o que é possível para viver em paz com todos. Para viver em paz com todos. Nono e penúltimo, encontre um GPD. O que é isso? Encontre um grupo de discipulado pessoal. Olha o que diz Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Olha o que o texto diz. Quando confessamos para Deus, recebemos perdão, mas quando confessamos ao irmão, recebemos cura. Recebemos cura. Cura. Sabe como é bom andar com alguém? Esses dias eu sentei um casal já de bastante idade, de muita idade na minha frente, lá no escritório, e falei, como vocês estão? Como está a sua casa? Como está seu relacionamento? Como está a vida financeira de vocês? Pastor, está assim, 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 estamos crescendo, estamos rompendo, amém, é isso. Nós precisamos de alguém para andar conosco, nós precisamos de alguém para nos ajudar, nós precisamos de alguém para nos orientar. Nós precisamos de discipulado, nós precisamos, sabe, de pessoas ao nosso redor, que nos fale a verdade, que nos instrua, que abra os nossos olhos. Frequente um grupo de discipulado, faça discipulado, seja discipulado, seja um discipulador, caminhe com pessoas, conte os seus pecados, confesse os seus pecados. Pastor, não quero ninguém mandando na minha vida, não é mandando não, irmão, é prestação de contas. Nós precisamos aprender a fazer isso. Nós precisamos aprender a abrir os nossos corações. Nós precisamos contar das nossas dificuldades. Tem gente que está morrendo, o casamento está destruindo, as coisas estão, passando por uma avalanche. Mas ele não tem coragem de pedir ajuda, ele não tem coragem de abrir o coração, ele não tem coragem de procurar alguém. E eu encerro dizendo, 10º, ajude pessoas que se perderam na jornada. Tanto quanto ser ajudado, é importante que você ajude. Tanto quanto, você receber, é você dar. Você está aí, irmão? Dá. Jesus disse, coisa boa é dar. Jesus disse, olha, melhor dar do que receber. A Bíblia diz em 2 Coríntios 1,14, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Deus não te ajudou? Sim ou não? Deus não abriu porta na sua vida, sim ou não? Então abra na vida de outras pessoas também. Assim como Deus ministrou sobre você, através de alguém, ministre sobre alguém. Quando a Karina e o Wellington chegaram na igreja, eu disse para eles, por que da nossa igreja chamar vinho novo? E eu disse para eles, olha, vinho novo é porque vem muitas pessoas feridas para cá. Muitas pessoas feridas. E eu, pastor Daniel, decidi não fazer com as pessoas o que fizeram comigo. Eu quero fazer ao contrário. Eu quero abrir portas. Se tem alguém que quer vender um carro, eu ligo para alguém que quer comprar. Se tem alguém que quer vender uma casa, eu ligo para alguém que quer vender. E se eu quer um emprego, tem hora que eu me estrepo por fazer isso, mas eu não vou parar de fazer, eu não vou parar de ajudar, sabe por quê? Porque Deus foi bom comigo, Deus é bom comigo, e aquilo que Ele faz por mim, eu quero que Deus faça na sua vida, assim como Ele abençoou, eu quero que Ele te abençoe também, assim como Ele prosperou a mim, eu quero que Ele prospere a você também. Então, seja um abençoador, seja uma pessoa que é divisor de águas na vida de outras pessoas. Você está aí? Fala um amém, irmão. Dê um aplauso ao Senhor aí para mim, para me ajudar. Que o Senhor te abençoe.
o que você recebe de Deus, repasse aos outros com amor. Repassem aos outros com amor. Vida cristã plena é compartilhar. Vida cristã plena é compartilhar. O apóstolo Paulo, e eu encerro dizendo o seguinte: o apóstolo Paulo diz: olha, eu combati o bom combate, eu cumpri a carreira e eu guardei a fé. Sabe, irmãos, que você possa viver essa vida abundante, que você possa viver esse melhor de Deus na sua vida, que você possa, sabe, avançar naquilo que Deus tem para você, cumprindo esses princípios. Pastor, não anotei nenhum. Vai para casa amanhã, assista de novo a mensagem.